Eu me encontrei com Jesus e sua luz encheu o meu ser e me curou e me lavou com seu poder. Eu me encontrei com Jesus e sua luz encheu o meu ser e me curou e me lavou com seu poder. E agora livre estou, completamente sarado. E agora livre estou, completamente sarado, pois seu amor me encontrou e encheu o meu ser. Eu me encontrei com Jesus e sua luz encheu o meu ser e me curou e me lavou com seu poder. Eu me encontrei com Jesus e sua luz encheu meu ser e me curou e me lavou com seu poder. E agora livre estou, completamente sarado. E agora livre estou, completamente sarado, pois seu amor. Graça e paz, queridos e amados irmãos. Estamos iniciando a nossa escola bíblica discipuladora da Congregação Batista no Jardim Gar, em Lusiânia, Goiás. E hoje pela manhã nós, como todos os domingos, nós queremos saudar todos os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Boas-vindas para quem já entrou e também para aqueles que vão assistir depois o nosso culto, né? De forma remota. Nessa manhã nós vamos estar orando ao Senhor, pedindo ao Senhor que o Senhor nos visite, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos encha da presença dEle, né, nos fortalecendo a cada dia mais, para que possamos de fato estar ligado, né, com Ele, recebendo essa palavra em nossos corações. Vamos louvar, né, vamos adorar o Senhor em nome de Jesus Cristo. Pai querido, em nome de Jesus, nesta manhã nós queremos adorar o Teu nome, Senhor. Queremos Te bendizer, queremos Te exaltar. Obrigado, Senhor Deus, por esse meio de poder propagar a Tua palavra, de ensinar a Tua palavra. Em nome de Jesus, Te bendizemos. Pedimos para o Senhor abençoar as famílias da terra. Que o Senhor, meu Deus, possa também estar visitando a nossa congregação. Meu Pai, que o Senhor possa abençoar a cada membro da nossa congregação, a cada congregado da nossa congregação. Pedimos a Tua bênção também, Senhor, sobre a igreja mãe, a primeira igreja batista do IP, na pessoa do pastor Jonas, irmã Jaciara. Ó Deus, que o Senhor possa abençoar essa família, esse casal. O
o Senhor possa abençoar, Deus, a diretoria da PIB do IP, que o Senhor possa abençoar todos os diáconos, todos os líderes de PGM, Senhor, o Ministério de Louvor, e em especial, como sempre tenho orado, Deus, que o Senhor abençoe em nome de Jesus a todos aqueles que têm, ó Deus, adotado o plano de adoção missionária. Que o Senhor, ó Deus, multiplique a vida deles 100 vezes mais, abençoe seus familiares, traga paz, salvação e cura para os lares deles, ó Deus. Em nome de Jesus, abençoa também a minha família, abençoa minha esposa, abençoa o meu lar, Senhor, abençoa o meu ministério. Em nome de Jesus, que hoje pela manhã a Tua palavra seja ministrada e a glória do Teu nome seja manifesta em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Então, queridos, hoje nós estamos louvando aqui ao Senhor com a nossa escola bíblica discipuladora, né? Para que a gente possa então estar aprendendo mais e mais a cada dia da palavra do Senhor. Nós começamos hoje com essa música, né? Eu me encontrei com Jesus. Essa música ela tem tudo a ver com o estudo de hoje, porque ela fala do encontro que nós tivemos com o Senhor. Esse cântico ele fala do encontro que nós tivemos. E quando nós nos encontramos com Jesus, Ele nos curou, Ele nos lavou, né? Derramou sobre nós o poder dele através do Espírito Santo. E hoje nós vamos estudar na nossa escola bíblica discipuladora sobre a nossa nova vida em Cristo Jesus, né? Hoje vamos falar sobre isso, a nossa nova vida em Cristo Jesus. E depois nós vamos estar louvando ao Senhor com a outra música, né? Um outro louvor chamado Caráter. E nós temos muito tempo, estamos vindo há muito tempo batendo sobre esse assunto, né? Caráter. E é necessário entender que isso faz parte da nossa nova vida em Cristo Jesus. Vamos louvar ao Senhor com esse cântico e posteriormente nós vamos estar dando os nossos avisos e posteriormente vamos estar dando início ao nosso estudo. Nós podemos perceber pela palavra de Deus que nós não seremos julgados pelos nossos dons, mas pelo nosso caráter diante de Deus. E em Mateus, no capítulo 7, verso 21, diz: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Tudo que eu quero ser é um crente de verdade. Tudo que eu preciso ter na minha mente o teu caráter. O que adianta ter os palcos se eu não te venho no meu quarto? Do que adianta os holofotes se tua luz não brilha em mim? Do que vale o dinheiro, um império, o mundo inteiro, se eu não tenho sua presença aqui? Eu aprendi que o meu sucesso está guardado em ti. Eu aprendi que sem verdade eu não posso seguir. Eu não sou feito de mentiras, uma farsa, um baile de máscaras. Eu sou tua igreja e tu és tudo pra mim. Eu aprendi que de aparências eu não posso viver. Eu aprendi que sou o palco e a estrela é você.
Então quebrei os pedestais do que eu não mais serei, pra me derramar. Eu aprendi. Eu aprendi. Ele é a estrela. Ele é a estrela. Que eu diminua e que ele cresça. Se eu não te tenho em meu quarto, do que adianta os holofotes se tua luz não brilha em mim? Do que vale o dinheiro, o império, o mundo inteiro, se eu não tenho tua presença aqui? E o meu sucesso está guardado em ti. Eu aprendi que sem verdade eu não posso seguir. Eu não sou feito de mentiras, uma farsa, um baile de máscaras. Eu sou tua igreja e tu és tudo pra mim. E de aparências eu não posso viver. Eu aprendi que sou o palco, a estrela é você. Quebrei os pedestais do que eu fui, não mais serei, Pra me derramar e me entregar. eu aprendi. Caricatura de um dilema, eu sou a imagem do meu Senhor. A cruz é o que define quem eu sou. Eu não posso viver. Um baile de máscaras, eu sou tua igreja, és tudo pra mim. Eu aprendi que de aparências Eu não posso viver. Eu aprendi Que sou o palco e a estrela é você. Então quebrei os pedestais do que eu fui, não mais serei, pra me derramar e me entregar. Eu aprendi. Eu aprendi. Ensina-me, Senhor. Eu aprendi. Glória a Deus, aleluia. Essa música, esse louvor, caráter, é algo muito forte, né? É um louvor muito forte. Ele fala realmente do que a palavra ensina, né? De que não são os nossos dons, não são os nossos talentos, não são as coisas que atraem as luzes para nós, que nos faz ser vistos, que vai nos levar à salvação em Cristo Jesus, mas o nosso caráter, né? A nossa identidade, aquilo que nós somos por dentro, né? Que na verdade eu sou o palco e Jesus que está acima de mim é que brilha. É aquela história de João, né? Que disse que ele cresça e que eu diminua. Amados, hoje às 17 horas nós teremos o nosso culto online e presencial, né? E a mensagem do culto será: qual é o seu sabor? Você sabe que você deve ter um sabor, né? E a minha pergunta é: qual o seu sabor? Então, se você quer descobrir qual o seu sabor, ou o sabor que você deve ter, esteja conosco às 17 horas, de forma online, aqui no meu Facebook, e também presencial,
ali na rua Lusiânia, número 98, quase em frente à Escola Municipal Cora Coralina, no bairro de Jardim Gá, em Lusiânia, Goiás. Quarta-feira, às 19 horas, estaremos com a nossa live de oração e estudo bíblico, dessa feita pelo meu Instagram, @PR Robson Vasconcelos. E estaremos na nossa 12ª semana do estudo, né, da série de mensagens sobre os ídolos do coração. E vamos estar falando nessa quarta-feira com o tema Guardando o Coração. Né? Já falamos de todos os principais ídolos que habitam nos nossos corações quando nós não estamos atentos, e já falamos sobre todos eles, né, os principais principalmente, as causas, os efeitos que ele nos produz, né, causa na gente, e também falamos assim das dificuldades, né, que é ter esses ídolos no coração. E vamos estar falando nessa quarta-feira sobre guardando o coração. Como guardar o coração para que esses ídolos não façam habitação em nós. E lembrando, queridos, que se você perdeu alguma mensagem, algum estudo da nossa escola bíblica discipuladora, e também alguma mensagem das nossas lives de oração, né, e estudo bíblico nas quartas-feiras, elas estão disponíveis no meu canal no YouTube, todas elas, no meu canal no YouTube, Pastor Robson Vasconcelos. Vai lá, se inscreve no canal, e você vai ter lá mais de 300 vídeos de estudos da palavra de Deus. Vários assuntos, né? E os vídeos estão lá disponíveis para a glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos iniciar, queridos, a leitura, né? Nós vamos iniciar agora o nosso estudo com a leitura da palavra de Deus de hoje, da nossa escola bíblica discipuladora da Congregação Batista no Jardim Ingá. Vamos lá, começando com o texto bíblico que nós vamos estar lendo. Vamos ler Colossenses, capítulo 3, a partir do versículo 1. Colossenses, capítulo 3, versículo 1. Diz assim: portanto, se vocês foram ressuscitados com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta, juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e a avareza, que é a idolatria. Por causa dessas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vocês também andaram nessas mesmas coisas no passado, quando viviam nelas. Agora, porém, abandonem igualmente todas essas coisas: ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas, e se revestiram da nova natureza, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Aqui não pode haver mais grego e judeu, circuncisão e incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Só esse texto de Colossenses capítulo 3, versículo 1 a 11, já seria o suficiente para eu orar aqui, encerrar e pronto.
É um texto claro, irmãos. É um texto claro. É um texto tão claro que me dá tristeza, sabia? É um texto tão claro, tão, assim, transparente, que me dá tristeza de ver a situação de alguns irmãos, como anda a vida de alguns irmãos, né? Textos que com muita raridade demais, são pregados na igreja do Senhor. Textos que poucas pessoas têm acesso. E poucas pessoas têm acesso porque não leem a Bíblia. Não leem a Bíblia. Em dezembro do ano passado, foi lançado um plano de leitura da Bíblia, onde lemos 3 capítulos por dia, às vezes lemos 4, para quando chegar em 31 de dezembro do ano seguinte, todos terem lido a palavra. E, infelizmente, foi dado a todos o plano, foi impresso, mas infelizmente poucos seguiram, né? O que mostra o desinteresse dos crentes, dos servos de Deus, em ler a palavra. Como eu disse e repito, esse texto que nós acabamos de ler, ele já é o suficiente. Ele já é o suficiente para a gente acabar aqui a live e pronto. Colossenses 3, de 1 a 11. E como eu disse, é um texto claro, mas é tão claro que me dá tristeza. Porque é um texto que mostra como um crente ele deve ser. Como o crente, como nova criatura, deve se comportar. Mas não vamos ficar só no texto, né? A partir de agora nós vamos trabalhar nesse texto de Colossenses 3, de 1 a 11. Primeira coisa que nós temos que entender é que deve ter acontecido em nós um novo nascimento. Esse é o tema da Escola Bíblica Discipuladora de hoje. A sua nova vida em Cristo Jesus. Primeira coisa que você tem que entender é como aconteceu esse nascimento novo, né? Primeira coisa que você tem que entender é isso. Depois que você recebeu Jesus Cristo como seu único Salvador e Senhor, né? Você precisa entender que você fez a melhor escolha de toda a sua vida. A melhor escolha de sua vida. Mas como isso acontece? Como é que esse nascimento acontece? Primeira coisa, você ouviu, né? Você ouviu. Alguém te falou. A palavra de Deus diz em Romanos 10, 17, que de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Este é o primeiro passo. Este foi o primeiro passo para você ter se tornado uma nova criatura. Você ouviu, seja através de uma pregação, seja no templo, né? Seja no rádio, seja na escola, né, de um amigo, né, que lhe pregou a palavra, seja na TV, não importa. O importante é que você ouviu alguém falar de Jesus para você. Você ouviu. Esse é o primeiro passo para acontecer a sua nova vida em Cristo Jesus. Qual é o segundo passo? Você ouviu, foi o primeiro passo. O segundo passo foi você entendeu a palavra de Deus. Depois que você ouve a palavra, você então entendeu a mensagem. Você entendeu que se aceitasse a Jesus como seu Senhor e Salvador,
ele então lhe salvaria, ele entraria na sua vida. Então a palavra foi salva. Mateus 13, 19 diz: ouvindo alguém, olha só, ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Esse texto de Mateus 13 é o texto que nós conhecemos sobre a parábola, né, das sementes, a parábola dos terrenos. Porém, queridos, não basta ouvir, não basta entender, né, com a mente, mas a mensagem ela tem que ser aceita no seu coração. Cristo chama isso de crer com o coração. Mateus 13,15 diz: e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se converta, e eu os cure. E é aí que está o problema, né, de você... o problema não é ouvir. Graças a Deus, hoje você em qualquer lugar ouve a palavra do Senhor. Principalmente nesse momento de pandemia, né, exatamente nessa hora existem milhares de lives acontecendo. Então, não é só ouvir, né? Não é só às vezes também entender, porque tem gente que entende que tem que receber Jesus, mas não tem força para isso. Quantas pessoas do Candomblé que eu já falei de Jesus, elas entenderam, elas disseram: olha, pastor, eu sei que é o caminho, mas eu tenho medo de sair. Elas ouviram, elas entenderam, mas não aceitaram no seu coração. Então, queridos, quer dizer que a palavra de Deus, ela chegou, quando você aceita no seu coração, é que a palavra de Deus, ela chegou até o seu espírito, você aceitou ela como palavra de Deus. Então, depois de você ouvir, você entender e aceitar com o coração, acontece o segundo passo, que é a transformação. O crente, ele precisa ser transformado. O cristão, ele precisa passar por transformação. E essa transformação, meus irmãos, não é só no dia que você recebeu lá atrás. O meu exemplo, eu me converti no dia 20 de novembro de 88. A transformação não aconteceu só lá. Essa transformação, ela vem acontecendo nesses 32 anos de evangelho. Então, ao receber Jesus como meu Senhor e meu Salvador, né, a sua vida, a minha vida, começa a sofrer algumas transformações. Nós temos que ser transformados. É aquela música que eu coloquei no início, questão do caráter, né? O que vai nos levar para Deus não são os dons espirituais. Está lá em Mateus, né? As pessoas falando: mas Senhor, em teu nome não expulsamos demônio. Senhor, em teu nome nós não falamos novas línguas. Senhor, em teu nome nós não oramos e curamos enfermos. Senhor, em teu nome nós não expulsamos demônio. E o que é que essas pessoas que está lá em Mateus 7 vão ouvir? Apartai-vos de mim que eu não vos conheço. O que é que adianta me chamar de Senhor, Senhor, mas não faz o que eu vos mando? Então, há o entendimento errado de muita gente de que são os dons espirituais que ele faz ser salvo. Não, meus irmãos. O que nos faz ser salvos é o fruto do Espírito, que está relacionado ao meu caráter. Não ser mentiroso, não ser fofoqueiro, não ser trapaceiro. Caráter santo, caráter transformado. Então a primeira coisa que acontece com a transformação é que você se torna uma nova criatura. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. O velho Robson passou. As velhas atitudes dele passou. E daí em diante, segue-se o que é novo. Segunda coisa, quando eu sou transformado, eu me torno filho de Deus. Exatamente isso que você ouviu. Eu me torno filho de Deus. Porque eu não era filho de Deus. Existem as criaturas e existem os filhos de Deus.
E filhos de Deus só se tornam aqueles que recebem Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Quem não aceitou Jesus como Senhor e Salvador não é filho de Deus, é criatura de Deus. Pastor, isso é conversa fiada. Não é não, está na Bíblia. Está em João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. O quarto livro do Novo Testamento, que diz assim, preste atenção, é uma palavra muito clara. Mas a todos, quantos o receberam, olha só a palavra, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos, foram feitos, filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Ora, se eles foram feitos filhos, quando o receberam é porque não eram, então foram transformados. Terceiro ponto da transformação, você passa a ter uma nova vida. Irmãos, a palavra de Deus diz em João 10:10 que o ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. E Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então eu passo a ter uma nova vida, eu passo a ter uma nova vida abundante em Cristo Jesus. O que há de diferente então nessa vida? Nessa nova vida com Cristo? Irmãos, assim que você se torna uma nova criatura, uma vida nova começa a manifestar em você. Pois ela não pode ficar escondida. Essa nova vida ela não pode ficar camuflada. Essa nova vida ela não pode ficar oculta. Eu não posso ser um agente secreto de Jesus. Então a primeira coisa com essa nova vida é que o meu pensamento ele começa a mudar. A palavra de Deus diz, Colossenses 3, de 1 a 4, o texto principal que nós lemos. Portanto, preste bem atenção, irmãos, o nosso pensamento é a primeira coisa que muda quando a gente se converte de verdade. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, por que ressuscitastes? Porque nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, antes de conhecer Jesus. Mas quando nós o recebemos, nós ressuscitamos. Ele diz, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Versículo 1 diz que devemos buscar as coisas que são de cima. É a primeira coisa que acontece. A nossa mente para de pensar nas coisas da terra e começamos a pensar nas coisas que são de cima. Ele continua, Colossenses 3, de 1 a 4. Portanto, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Ah, quanto crente, né, pensando nas coisas da terra. Pensando em ajuntar dinheiro. Pensando em ficar rico. Pensando em possuir bens. Parecendo com aquele camarada de Lucas, né? Ele falando para a alma dele, alma, estou abastecido, estou com tudo, vou derrubar aqui esses celeiros, vou construir outros melhores, maiores, e aí vou descansar, vou relaxar e vou gozar a vida. E aí diz a palavra do Senhor, dizendo que Deus falou para ele, louco, esta noite te pedirão a tua alma, o que tem preparados para ela, para quem será? E assim é o coração daqueles que têm o seu tesouro aqui na terra, onde a traça come, onde o ferrugem acaba. Porque aonde estiver o seu coração, aí estará o seu tesouro. Para você que está me assistindo agora, onde é que está o seu coração? Onde é que está o seu coração? Onde é que está o seu tesouro? O nosso tesouro deve ser Jesus, irmãos. O nosso tesouro deve ser o Senhor, porque se for o Senhor, o nosso coração vai estar pensando nas coisas que são do alto. Mas se o nosso tesouro estiver aqui, é aqui que vai estar o nosso coração. E ele continua, portanto, já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo Jesus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Aleluia, glória a Deus. Colossenses 3, de 1 a 4. Quando Cristo vier,
E se nós já tivermos partido, nós estaremos com Ele em glória. Estaremos com Ele ali assentado no seu cavalo branco, toda a corte angelical e nós com Ele. Privilégio maior do que esse, queridos? Não existe. Primeiro, então, meus pensamentos mudaram. Eu não penso mais nas coisas da terra, penso nas coisas do céu. Segundo, os meus sentimentos mudam quando eu sou transformado. Filipenses capítulo 2, 5 a 8. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve usurpação em ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Jesus tomou a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achando na forma de homem, olha só, Jesus se humilhou, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então meus sentimentos mudam. Eu paro de me achar que eu sou o último pacote de biscoito. Eu paro de me achar que eu sou o bambambam. Eu paro de me achar que eu sou o melhor. Eu paro de achar que eu sou o mais santo, que eu sou o mais justo, que eu sou o mais de tudo. E eu começo a viver uma vida escondida atrás de Cristo. Eu começo a entender que a minha vida não tem nada a ver comigo, tem tudo a ver com o Senhor. E eu passo a focar e a viver aquilo que João falou, que ele cresça e que eu diminua. Então, meus pensamentos mudam. Então, meu querido, se seus pensamentos continuam virados para essa terra, a transformação em você está faltando alguma coisa. Se seus pensamentos continuam em ser ajuntar dinheiro, em negligenciar as coisas de Deus, para ficar atrás das riquezas desse mundo, a sua transformação está precisando dar uma ajeitada aí. Meus sentimentos mudaram. Se você está passando por uma transformação e ainda se acha a estrela do palco, se ainda você quer os holofotes em cima de você, se você quer ser visto em vez de servir, a transformação ainda precisa ser concluída na sua vida. Outra coisa, queridos, as minhas atitudes mudam quando a transformação acontece. A palavra de Deus diz aqui em Efésios, capítulo 4, versículos 27 e 28. Não dê lugar ao diabo. Aquele que furtava não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as suas mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. No texto principal, Colossenses 3, ele ainda fala, Colossenses 3, versículo 5 em diante, portanto façam morrer, olha só, nós que temos que fazer morrer, tudo que pertence à natureza terrena, imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos, olha de novo, avareza, que é idolatria. Por causa dessas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Irmãos, esse texto aqui é fantástico, porque tem gente que diz, porque Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor, mas Deus é justiça. Vou repetir o versículo 6 de Colossenses 3. Por causa dessas coisas, que coisas? Imoralidade sexual, vou repetir, impureza, pensamentos impuros, paixões, maus desejos. Esse aqui, avareza, que é idolatria, infelizmente, na igreja de Jesus está infestado. Nós, por orgulho bobo, falamos dos católicos, né?
que usam imagens, mas nós estamos igual ou pior do que eles. Que a partir do momento que eu sonego o dízimo, a partir do momento que eu não contribuo com a obra de Deus, porque eu viso primeiro o meu bolso, eu estou sendo avarento. E na minha Bíblia, como também na sua Bíblia, no capítulo 3, no versículo 5, diz que a avareza é idolatria. E a palavra diz em Apocalipse que os idólatras não herdarão o reino de Deus. Versículo 7. Vocês também andaram nessas mesmas coisas no passado, quando viviam nelas. Agora, porém, verso 8, agora, porém, abandonem igualmente todas essas coisas. Que coisas? Ira, indignação, maldade, blasfêmias. Olha essa última coisa aqui. Linguagem obscena no falar. Tem crente que ainda vive xingando. Tem crente que tem dupla personalidade. Na igreja ele tem um linguajar robuscado e evangélico convertido. No trabalho ele tem um linguajar totalmente mundano. Cada vírgula dele é um palavrão. Então, vou repetir a última parte. Linguagem obscena no falar. Abandone isso. Crente mentiroso diz assim: não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas. Então ele diz para tirar tudo isso da gente, se despir e se revestir, e se revistam da nova natureza, que se renova para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Então, queridos, nós temos esse entendimento, né? Nós temos esse entendimento. As mesmas exigências que eram feitas aos discípulos de João são também feitas agora aos discípulos de Jesus. Vamos ver aqui Mateus, capítulo 3, versículo 8, que diz assim: produzam fruto digno de arrependimento. Nós temos que produzir frutos dignos de arrependimento. A Bíblia também diz que a árvore nós conhecemos pelos frutos. Que tipo de árvore você tem sido? E lembre-se, somente a árvore que dá fruto é que recebe pedrada. Você não vê menino, você não vê adulto, né, dando pedrada em árvore que não tem nada. Semana retrasada, indo para Cristalina, mais cedo, né, eu e minha esposa, nós passamos por várias pés de mangas, e as pessoas ali, ó, pegando manga, jogando pedra e tal. Por quê? Porque tem manga. Então, árvore boa que dá fruto vai receber pedrada, mas vale a pena. Produzam fruto digno de arrependimento. Que fruto é que você tem produzido? Que tipo de árvore tem sido você? Outra coisa, Lucas, capítulo 3, versículo 10 ao 13. Então as multidões perguntaram a João: o que é que devemos fazer? Ele respondeu: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Também alguns publicanos chegaram para ser batizados e perguntaram a João: mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu: não cobrem mais do que é estipulado. Ou seja, ele está falando aqui de caráter, até nos negócios, né? Então, eu quero dar aqui alguns conselhos para você que é cristão, para você que está iniciando na sua nova vida com Cristo. Preste bem atenção a esses conselhos e procure segui-los, observá-los, pois esses conselhos vão te ajudar a ter uma vida sempre crescente em Cristo Jesus. Pedro, ele diz: crescei na graça e no conhecimento. Tem crente que perdeu o primeiro amor e não cresceu mais. E quando nós não crescemos mais, há uma grande probabilidade de voltarmos a praticar o que praticávamos antes de sermos crentes. Você já ouviu falar de alguns crentes, né? Você já ouviu falar de alguns crentes que fazem coisas erradas? Quando você vai falar de Jesus, quando você conhece uma pessoa, você já ouviu falar assim? Rapaz, eu conheço um crente lá no trabalho,
Ah, tem um vizinho lá que é crente. É justamente pela falta da observação desses conselhos que eu vou dar aqui hoje, é que eles terminam caindo e praticando essas coisas feias. E se tornam escândalos para o evangelho. A palavra de Deus diz, é necessário ver os escândalos. Por que é necessário? Porque os escândalos, ele define quem está em Deus e quem não está. Se minha fé estiver firmada em uma placa de igreja, né? Porque tem gente que adora a placa de igreja. Se minha fé estiver firmada no homem, no pastor, os escândalos vão me derrubar. Mas se minha fé estiver firmada em Jesus Cristo, vai cair 1000 do meu lado, 10.000 à minha direita, mas nada vai me atingir. Porque o meu foco está naquele que nunca pecou, naquele que me ama, naquele que morreu e ressuscitou por mim. Então, queridos, é justamente pela falta desses conselhos que ouvimos falar que há crentes desse jeito. Primeira coisa, primeiro conselho para você. 1 Tessalonicenses 5,17, um dos versículos mais curtos da Bíblia, mas que tem uma profundidade e um ensinamento tremendo. Ele diz, orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. Queridos, segundo conselho, leia a Bíblia diariamente. Procure ter um plano de leitura da Bíblia. Pastor, eu não sei ler. Irmãos, na Bíblia, ou no celular, você pode baixar o aplicativo gratuito da Bíblia offline. Não precisa nem de internet ela. Você baixou, pronto. Você não sabe ler? Nessa Bíblia, você pode ouvir o texto. Você pode ouvir o texto. E aí, a Bíblia diz, a Bíblia é tão justa, a palavra dele é tão justa, que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Ouvir todo mundo ouve, né? Ouvir todo mundo ouve. Não é ler. Então, ouça a Bíblia. Se você não sabe ler, ouça a Bíblia, né? A palavra de Deus diz em João 5,39, examinai as Escrituras, porque vós julgais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, João 5,39, examinai as Escrituras. Salmo 1, muito conhecido, verso 2, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E Oséias 4,6, o meu texto preferido, que diz assim, o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Terceiro conselho, primeiro conselho, para lembrar, leia a Bíblia diária, ore regularmente. Daniel, a Bíblia diz que ele orava 3 vezes por dia. Segundo conselho, leia a Bíblia diariamente. Terceiro conselho, vá ao templo assiduamente. Hebreus 10:25, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-vos uns aos outros, e tanto mais quanto vides que vai aproximando aquele dia. Não deixe de congregar. Ah, pastor, irmãos, não existe desculpa para deixar de congregar. Eu costumo dizer isso. Quem quer, faz. Quem não quer, arruma uma desculpa. Tem gente que está com desculpa de não congregar porque é avarento, não quer pagar o dízimo. É avarento. E eu falei que avarento, a Bíblia diz que avarento é idólatra, não vai para o céu. Certo? Tem gente que é cri-cri. Se você pegar as mensagens da quarta-feira, vai ver lá os ídolos do coração. Tem gente que é egocêntrico. Ele não consegue viver em comunidade, então ele precisa ser curado, ele precisa ser liberto, ele precisa ser sarado. Tem gente que é egoísta, que é tudo voltado, é outro ídolo do coração, que é tudo voltado para ele, quer que todo mundo se dobre, fique de 4 para ele. Ele precisa ser curado, liberto, sarado, né? Então, não deixe de congregar. Isso é hipocrisia. É hipocrisia. Você que tem seu emprego, que tem um bom salário, que tem um bom plano de saúde, que lhe dá status. Quando você se aborrece no seu emprego, você pede demissão? Você pede a exoneração do seu concurso público? Ah,
me chateei com o meu chefe, não estou gostando da equipe, não estou gostando da estrutura, não estou gostando do que é falado, você pede para sair? Não, você suporta. Mas na igreja, as pessoas têm a frescura, vou sair da igreja. Isso é hipocrisia. É hipocrisia. Eu tenho 32 anos no evangelho, eu tenho todos os respaldos humanos para ter voltado para o candomblé. Eu tenho todos os respaldos humanos para ter voltado para o espiritismo. Eu tenho todos os respaldos humanos para odiar igreja e crente. Porque em 32 anos de crente, as pessoas que mais me prejudicaram na minha vida foram crentes. Mas os meus olhos não estão em crentes, os meus olhos não estão em igreja, os meus olhos estão no Senhor Jesus, o meu Salvador e Rei e Senhor da minha vida. Ele nunca me prejudicou, ele nunca me fez mal, pelo contrário, ele deu a vida dele por mim, ele largou toda a glória, toda a majestade, todo o poder dele para ser um mero homem, nascer numa estrebaria e sofrer por mim. Por isso que eu falei lá atrás, que os escândalos, a Bíblia diz que os escândalos é necessário. Por que é necessário? Porque os que são débeis, os que são fracos na fé, os que não têm o coração ainda trabalhado pelo Senhor, eles vão ficar olhando para os erros dos homens. Eles vão procurar perfeição do pastor, perfeição na igreja, perfeição no louvor, perfeição em tudo. Irmãos, se tivesse de ter tido nessa terra um ministério perfeito, seria o ministério de Jesus. O ministério de Jesus, ele e os 12. E o que foi que aconteceu com os 12? Pedro negou Jesus, Judas traiu Jesus, Tiago e João, a mãe dele querendo ali armar um complô para que eles se tornassem os mais importantes. E por isso Jesus diz, olha, quem quiser ser o maior é que deve servir. Então havia muita picuinha. Havia muita picuinha entre os 12 de Jesus. E a gente quer perfeição na igreja? A gente quer pessoas perfeitas na igreja? A igreja é pronto-socorro, queridos. O que é que você encontra no pronto-socorro, pelo amor de Deus? Assim que eu cheguei aqui, ainda morava em Lusiânia, devido ao frio, eu tive um derrame, um pré-derrame nas vistas. Algumas veias do meu olho se rompeu. Eu tive um sangramento interno no olho, eu fui para a UPA. Quando eu cheguei na UPA, eu vi gente lá se contorcendo, eu vi gente sanguentada, eu vi gente em cada um estado pior que o outro. Eu cheguei, voltei. Eu disse, meu Deus, diante dessas pessoas, o que eu tenho aqui não é nada, eu vou para casa. Então você quer chegar no pronto-socorro? Pessoas feridas, baleadas, mutiladas. Você quer chegar ali e encontrar todo mundo perfeito? Ou é hipocrisia, ou é falta de conhecimento bíblico mesmo. Então não há desculpa para desigrejado. Não há desculpa para quem... sou crente em casa agora. Não há desculpa. É a pessoa que não quer mesmo. A pessoa que nunca teve um encontro com Jesus mesmo. Precisa se arrepender, se converter e se voltar para o Senhor. Então vá ao templo. Né? Hebreus 10, 25 é a orientação. Quarto conselho, não deixe de frequentar o seu pequeno grupo. Se a sua igreja tem pequeno grupo, não deixe de frequentar. Né? Nós chamamos de pequeno grupo, uns chamam de célula, outros chamam de nébias, outros chamam de PG, outros chamam de grupo familiar, grupo caseiro, casa de paz, não importa. Se a sua igreja trabalha, outros chamam culto no lar, né? Não importa. Se a sua igreja trabalha com isso, participe, porque esse é o modelo inicial da Igreja de Cristo. Atos capítulo 2, capítulo 2 do 42 ao 47, fala muito sobre isso. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. E em toda a alma havia temor e muitas maravilhas e sinais
e sinais se faziam pelos apóstolos, e todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseveravam unânimes todos os dias no templo e partiam o pão em casa. Comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de ser salvos. Atos, capítulo 42 a 47. Os cristãos da igreja primitiva, eles frequentavam assiduamente o templo e as reuniões nas casas. Quinto conselho: dê testemunho de sua nova vida. Pastor, né? Por que isso? A palavra de Deus diz, 2 Timóteo 4:2, que pregues a palavra no tempo e fora do tempo, né? Redargue-as, repreenda, exorte, com toda a longanimidade e doutrina. Mas pastor, eu não sei falar da Bíblia. Fale do que Deus fez na sua vida, como você era e quem você é hoje. As bênçãos que você já recebeu. Comece testemunhando sobre o que Deus já fez na sua vida. Sexto conselho: cuidado com as antigas amizades. Tenha cuidado com as antigas amizades. O diabo pode usar essas antigas amizades para fazer você retroceder na sua fé. Diz a palavra, Salmo 1, verso 1 e 2. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Por último, último conselho: vigie. É exatamente isso, vigie. Vigiai e orai, para que não entre em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Eu li Mateus 26:41. E concluindo, queridos, muito mais coisas, né, eu poderia dar aqui de conselho para os irmãos, mas por hora, né, é o essencial. Então, prossiga, né, prossiga no Senhor, participando dos cultos, na sua igreja. Pastor, estamos sem culto. Participe dos cultos online da sua igreja, né? Participe do seu pequeno grupo, da sua célula, né? Leia a Bíblia todos os dias e procure crescer mais e mais na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. E mais uma vez lembrando, queridos, não deixe de falar do que Deus tem feito na sua vida aos seus amigos. E viva uma vida de crescimento constantemente com o Senhor. Repreenda, não aceite os velhos hábitos. Não aceite mais mentira na sua boca. Não aceite fofoca. Não seja um crente fofoqueiro, maledicente, que gosta de ficar falando a vida dos outros. E tudo isso é fortaleza do inferno na vida do crente, irmãos. E é tão infernal que a gente maqueia o pecado com coisa, a gente coloca uma roupa no pecado, uma roupa de crente no pecado, sabia? A gente coloca, o negócio é tão diabólico, essas coisinhas que existem aí para denigrir, né, a nossa imagem, para nos usar, que é tão diabólico que aquele pecado, o diabo vai lá e coloca um manto de santidade, um manto de cristianismo, que parece que não é pecado. Quer ver? A pessoa que é fofoqueira, ela quer falar daquilo que ela sabe, mas para não mostrar que é fofoca, ela vai, ó fulano, eu quero pedir oração, sabe? Quero pedir oração pelo irmão fulano, pela irmã Beltrana, porque você sabe, pronto, começa a falar. Quero pedir oração porque ele está batendo na mulher, quero pedir oração porque... Entendeu? Olha a maquiagem. Vou pedir oração pela pessoa, porque aí eu falo do que de fato eu quero falar. O diabo age dessa forma, querido. Então tenha cuidado. Não use sua boca como instrumento do capeta. Use a sua boca para instrumento de louvor da glória de Deus. Não ceda seus ouvidos para ser
pinico do diabo. Me perdoe as expressões. Me perdoe as expressões, mas não ceda seus ouvidos para ser pinico do diabo. Que os seus ouvidos seja para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Então, se você não fala, mas é igual a furto, é igual esse ladrão de celular. Sabe que existe tanto ladrão de celular? Porque tem quem compre o celular do ladrão. Sabe por que tem fofoqueiro? Porque tem quem ouça. Então, com muito carinho, com muito amor, irmão, vamos parar aqui. Vamos parar aqui. Eu não quero ouvir. Vamos orar. Vamos orar. Entendeu? Corta a pessoa. Corta a pessoa. Não deixe o diabo, porque o nosso coração muitas vezes é transformado pelo que nós ouvimos. Então que o Senhor possa aplicar, queridos, essa palavra no nosso coração. Eu quero deixar aqui, queridos, claro o seguinte, que todos esses estudos que nós estamos ministrando na nossa escola bíblica discipuladora é desse livro aqui que eu escrevi, Fazendo Discípulos, Ensinando o Caminho, ok? Hoje mesmo nós ministramos a lição número 6, né? A sua nova vida em Cristo Jesus. Se você tem interesse de adquirir, entre em contato conosco através das nossas redes sociais e aí eu vou te dar maiores informações. É um livro que lhe ajuda a conhecer a palavra, é um livro que lhe ajuda a que seu caráter seja transformado e que você seja um crente de verdade. Lembrando aos irmãos que hoje, às 17 horas, estaremos online e presencial na nossa congregação. Amém? Vamos orar ao Senhor? Pai, muito obrigado, em nome de Jesus, pela nossa escola bíblica discipuladora de hoje, por esse estudo que nós ministramos e que chegará, Senhor Deus, com certeza ao coração daqueles que precisam, porque o Senhor é fiel. Em nome de Jesus, abençoa-nos, nos dá um restante de domingo na Tua presença, nos dá um almoço abençoado daqui a alguns minutos, e que, em nome de Jesus, o Senhor continue guardando as nossas famílias e as nossas vidas. Obrigado pelos livramentos que o Senhor nos concede, a nós e aos nossos familiares. Em nome de Jesus, nós oramos a Ti agradecidos, para todos sempre. Amém. Deus te abençoe, queridos, e até logo mais na nossa live, nosso culto online, às 17 horas. Shalom, shalom, Deus abençoe.